E o CS Football, que é um observatório do futebol da Suíça, fez um levantamento sobre os jogadores mais valorizados do futebol brasileiro. E o Borré apareceu nesse estudo. Eu quero te trazer os detalhes dessa informação e também desse estudo feito lá na Europa. E de como que o Inter conseguiu valorizar o Borré desde a sua contratação. E também quero te falar sobre Alexandre Bernabei, o Inter que segue na Europa tentando a contratação do atleta junto ao Celtics da Escócia. Eu quero te trazer uma informação agora que vem lá da Escócia, porque o lateral esquerdo titular deles não vai ficar. E eu quero te trazer também uma informação sobre isso, se o Inter tem um plano B, e também trazer um outro número impressionante de Alexandre Bernabei. Então, só antes de começar esse vídeo, para a vinheta. Bom dia, colorados! Começando aqui com novas informações do Internacional. E só antes de começar com esse vídeo, não esquece de deixar o teu gostei, te inscrever no canal e ativar também aqui o sininho de notificações. Assim, sempre que tiver vídeo novo no canal, o teu celular vai ser sempre notificado, tá bom? Além disso, quero falar pra vocês também que no primeiro link aqui na descrição tem o Ativo Ultra, que é o melhor estimulante pra você que tem uma melhora na performance entre quatro paredes. Uma cápsula dura mais de 4 dias, é para homens de todas as idades. Não perde tempo, clica no primeiro link na descrição e compre agora mesmo Ativo Ultra, uma entrega totalmente sigilosa, tá bom? Vamos começando então aqui com novas informações do Internacional e eu quero começar aqui falando sobre o Borré, que saiu num estudo suíço do CS Football, que é um estudo de uma empresa suíça barra francesa que faz diversas situações, né, diversos cálculos estatísticos sobre jogadores mais valorizados, sobre jogadores com maior potencial, enfim, é um centro de análise, é um observatório de estudos que recentemente até tinha feito um estudo em relação ao Internacional sobre os jogadores sub-17 mais valorizados e tinha aparecido ali o Gabriel Carvalho. E também tinha feito um outro estudo dos jogadores meio-campistas que mais acertavam passes para gol. E aí apareceu o Alan Patrick e o Bruno Tabata dentro desse estudo. Mas agora apareceu outro jogador do Internacional em um outro estudo agora feito pelo CS Football, que são os 10 jogadores mais valorizados do futebol brasileiro. E dentro desse estudo a gente conseguiu perceber que tem uma situação muito interessante. Aí eu já vou colocar aqui na tela para vocês perceber que é o top 10 dos jogadores mais valorizados, tá? Segundo o CS Football. E aí aparece na 7ª colocação o Rafael Borré, que segundo esse observatório vale hoje de 11 a 14 milhões de euros. Então a gente está falando em algo entre 68 a 86 milhões de reais. Lembrando que no começo desta temporada o Inter comprou o Borré junto ao Eintracht Frankfurt por 4 milhões de euros. Então, se o Inter fosse revender esse atleta para outro clube, se fala que, por exemplo, o River teria interesse em repatriar o atacante colombiano, o Rafael Borré, o Inter teria que negociar esse atleta hoje, segundo o CS Football, entre algo de 11 a 14 milhões de euros, porque ele teve uma valorização muito importante nessa temporada, até porque é um jogador que vem se destacando muito no Inter neste ano. Só nesse segundo semestre, em 10 jogos, né, nos últimos 10 jogos que o Borré fez, foram 6 gols, 5 gols na verdade, e uma assistência, 6 participações em gols. E além disso, o Borré, quando chega ao Internacional do Eintracht Frankfurt, ele estava emprestado ao Werder Bremen e era um jogador que não estava muito valorizado na Alemanha, né? Era um jogador que, pelo contrário, vinha desvalorizando e muito. E no Internacional ele conseguiu novamente ter esta valorização e por isso que nesse momento ele teria já mais que dobrado, né, o seu valor. E aí pegando aqui o top 10 rapidinho para trazer para vocês, teria Luiz Henrique do Botafogo, que vale entre 26 e 35 milhões, lembrando que o Botafogo pagou 25 por ele, Flaco Lopes do Palmeiras, 22 a 30, Pedro do Flamengo, Paulinho do Atlético Mineiro, o Yuri Alberto, que hoje vale 17 a 23, lembrando que o Inter lá em 2020 vendeu ele por 30 para o Zenit. Aí o Luciano Rodrigues do Bahia, o Rafael Borré, como eu falei, Darmian Bobadilla, que é um volante do São Paulo, o Thiago Borbas, que é um atacante do Red Bull Bragantino, e o John Arias, que é o meio atacante do Fluminense. Esses seriam hoje os jogadores mais valorizados do futebol brasileiro, e aí é interessante que aparece o Borré dentro dessa lista, tá bom? Agora, eu quero te falar sobre outra situação que é sobre Alexandre Bernabei, e aí a gente tem algumas situações que eu quero trazer aqui para ti sobre o Bernabei, tá? Primeiro, antes de falar sobre como é que tá a negociação dele, sobre o plano B do Internacional e sobre o bastidor que eu tenho lá da Escócia, eu quero te trazer o número impressionante do Bernabei no Internacional. Por quê? O SofaScore, eles fizeram um estudo para falar sobre a situação do Bernabei nesse Campeonato Brasileiro.
e ele é um dos melhores laterais esquerdos do Brasileirão, e aí, entre todos os laterais, tá? Aí eu conto lateral esquerdo e lateral direito, tá? E eu vou pegar também o estudo para mostrar para vocês aí do SofaScore, que basicamente fala o seguinte, tá? Que o Bernabé, desde que estreou no Internacional, tá? Ele é o melhor jogador que tem nota no SofaScore. Ele é o jogador com mais gols em laterais, foram 2 gols. Jogador com mais assistências, foram 4. Lembrando, foram 5 ontem, né? Mas o SofaScore não contou a segunda. Mais participações de gols, mais passes decisivos, mais em grandes chances criadas. Só para vocês terem uma ideia, tá? 33 passes decisivos. Jogadores com mais cruzamentos certos, mais bolas recuperadas, 104 bolas recuperadas, 47 desarmes, 42 interceptações, 130 ações defensivas e 111 duelos ganhos, tá? Esse é Alexandre Bernabé no Internacional e no futebol brasileiro. Um jogador que, inclusive, o Lionel Scaloni, técnico da seleção argentina, neste momento já começa sim a observar esse atleta, pensando por uma futura convocação. Esse jogador pode vir a ser convocado. Lembrando, não foi convocado nessa data FIFA, ainda bem, por mais que ele ficaria de fora, né, da próxima partida, que é contra o Vasco. Nem faria tanta diferença se ele fosse ou não convocado, né, acabou tomando o 3º cartão amarelo contra o Fluminense, mas é um jogador muito valorizado nesse momento. E aí, eu quero te trazer como é que tá a situação em negociação. Bom, para quem não sabe, o Inter ainda tem 2 pessoas na Europa, que é o Ricardo Sobrinho, que é o gerente de mercado, e também o Felipe Dallegrave, que é o diretor jurídico do Inter. E essas 2 pessoas estão na Europa para resolver uma série de situações que até foi confirmada numa entrevista coletiva pelo próprio André Mazzucco, que é o diretor executivo do Inter. Eles estão lá para negociar o Vitão para Napoli e para negociar também o Alexandre Bernabé. E também outras coisas que a gente não sabe ainda, mas o Inter também estaria trabalhando em algumas negociações. Sobre o Celtics, tá? O Celtics tem um lateral esquerdo que se chama Alex Valle, tá? Ou eu acredito que se pronuncia assim, mas Alex Valle na tradução normal. E ele é um lateral esquerdo espanhol, de 19 anos, que é do Barcelona, e tá emprestado pro Celtic. Só que ele tá fazendo uma baita temporada lá na Escócia, algo no sentido Bernabé aqui no Inter. E ele não vai ficar por lá. O Barcelona, na próxima temporada, vai querer esse atleta, vai querer ele para uma próxima temporada, vai querer testar ele para ver se realmente tem a possibilidade de ser utilizado. E daí o Celtic ficaria sem o seu lateral esquerdo titular. O reserva deles é um lateral esquerdo que às vezes é convocado para a seleção escocesa. Vamos ser bem sérios, né? Não é tão difícil ser convocado para a seleção escocesa. Mas ainda assim é um lateral de 26 anos, lá um cara que é bem cogitado por lá, é um lateral esquerdo bem razoável. E aí ele seria o titular no próximo ano. Só que daí eles precisariam de um lateral esquerdo reserva, o cara para brigar por posição com o Greg Taylor. E aí apareceria o Alexandre Bernabé nessa parada. Então o Celtic também analisa uma possibilidade de reaproveitar o lateral esquerdo argentino. Mas o Bernabé não quer ir para a Escócia. O Bernabé quer ficar no Brasil. Ele não quer voltar de jeito nenhum para a Escócia, porque ele não se adaptou por lá. Ele não gostou. E ele mesmo falou isso já em algumas entrevistas que ele concedeu, inclusive lá para a Argentina. Mas o Internacional ainda segue negociando essa compra. A gente sabe que é uma compra que exige um valor muito alto, o passe fixado dele é alto, o Inter não vai pagar o passe fixado, né? O Inter tem a preferência da compra, a prioridade, mas a gente sabe que alguns clubes estão interessados. E o Bahia, o Grupo City, é um dos clubes que tem interesse na contratação do Alexandre Bernabé. E a gente sabe disso, até porque é um cara que está se destacando e, por óbvio, alguns clubes já começam a observar e olhar esse jogador. Além disso, tu vai perguntar, bom, o Inter já tem um plano B, né? Basta, o Inter perdeu o Bernabé, meu Deus, o Inter tem que contratar um outro lateral esquerdo, porque só o René que vai renovar não dá. Sim, o Inter tem um outro plano B. O Inter tem já alguns laterais esquerdos mapeados e desde alguns anos, na verdade, o Inter tem um banco de dados muito grandes. E aí eu já trouxe essa informação para ti, só para vocês terem uma ideia. Por mês, o Inter sonda de 20 a 30 jogadores para colocar todo no banco de dados. E algumas vezes o Inter até sonda o mesmo jogador para atualizar os valores, estatísticas e afins. E o Inter tem neste banco de dados diversos laterais esquerdos que seriam interessantes. E sempre em janela de transferência, o CAPA do Inter, que é o Centro de Análise e Prospecção de Atletas, que foi quem trouxe o Bernabé para o Internacional, ele manda um relatório para a comissão técnica, para o Roger Machado e para o seu auxiliar técnico. Eles analisam esse relatório e a partir disso eles falam, olha, desse relatório eu quero esse nome. A partir disso, na época do Eduardo Cudê, eles mandaram esse relatório para o Cudê. E aí acabou vindo o Bernabé, porque o Cudê disse que queria o Bernabé. O contexto era diferente, porque o Cudê disse que o Bernabé era um jogador que ele queria para simular adversário, que ele não ia utilizar, só ia utilizar para treino, e se o René não tivesse à disposição. Tanto que ele nunca entrou com o Eduardo Cudê, somente um jogo que foi contra o Real Tomayapo. Enfim, mas a situação no Internacional é, o Inter tem um plano B, vírgula, o Inter negocia e fará de tudo. E aí uma informação e uma frase que eu escutei do Internacional é que o Inter vai pagar
custe o que custar para ficar com Alexandre Bernabei. O Inter vai fazer o possível e o impossível para conseguir a permanência nesse atleta. O Inter vai chegar no seu limite financeiro para tentar comprar o lateral esquerdo do argentino, tá bom? Então esse foi o vídeo, espero que tenham gostado, deixa o teu gostei, se inscreva no canal, volto logo mais com as informações. Valeu, falou e foi!